Meus amigos, hoje é dia 5 de dezembro de 2018, é uma quarta-feira. Como o Brasil todo viu, né? Ontem houve uma confusão num voo entre um advogado e o ministro Lewandowski, né? O advogado se dirigiu ao ministro dizendo que o Supremo é uma vergonha, e o ministro reagiu chamando a Polícia Federal, e aí esse advogado foi encaminhado à superintendente da polícia, depois de prestar algum depoimento foi imediatamente liberado. O que pensar e o que dizer a respeito disso? Bom, claro, é evidente que eu vou emitir aqui a minha opinião, que pode divergir da sua, pode divergir de outras opiniões, já que nós estamos num espaço de livre pensamento, num espaço de pluralidade opinativa. No meu entender, os dois estão errados, né? Ambos. Por que razão? O primeiro, o advogado, pelo Estatuto da Ordem, não existe hierarquia entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público, devendo tratar-se, todos eles, tratar-se reciprocamente com urbanidade, ou seja, com cordialidade, com educação, com gentileza. E não me parece uma postura muito gentil, muito cordial. O modo assim um tanto provocativo de se falar em público, numa ocasião que se está em público, dizer que um membro, um integrante de uma determinada instituição é uma vergonha e tal. Isso me parece um tanto provocativo. E onde há provocação, a ideia de provocação é incompatível com a ideia de urbanidade que consta do Estatuto da Advocacia. Por outro lado, também não me pareceu adequado, né, o ministro, ao receber a crítica, né, porque eu fico pensando comigo assim, o que eu faria se eu entrasse num avião e alguém dissesse assim: professor Paulo, o senhor é uma vergonha, a instituição que o senhor representa é uma vergonha, a instituição que o senhor leciona é uma vergonha, professor. Ok, sua opinião, respeito, se você acha que eu sou uma vergonha, o problema é seu, entendeu? É a sua opinião, eu divido de você, havendo de divergir, pois, para sermos dois. Agora, chamar a polícia, porque essas palavras foram ditas, também me pareceu aí algo totalmente descompassado do fato, até porque o advogado foi liberado logo após falar alguma coisa, porque no crime eu não consigo enxergar a figura criminal. O ministro edita, solta uma nota oficial pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que o que ele fez foi defender a sua instituição de um ato de injúria, e que o Supremo Tribunal Federal teria sido ali vítima de um ato de injúria. Bom, aí complicou porque a Constituição exige dos ministros do Supremo Tribunal Federal que, além de uma reputação ilibada, eles tenham um notável saber jurídico. E quando se tem um notável saber jurídico, aí vai entrar em discussão, né? Quando as palavras são ditas por alguém que tem um notável saber jurídico, nós vamos entender que elas estão sendo ditas dentro do seu contexto técnico. A injúria é uma conduta que tem a sua contextualização técnica, ela está capitulada no Código Penal, no capítulo dos crimes contra a honra. E aí eu viria aquela discussão, né, já que o ministro está dizendo que quem foi injuriado não foi ele, mas foi o Supremo Tribunal Federal, foi uma instituição, uma pessoa. Então vem a discussão se uma pessoa jurídica pode ser vítima de crimes contra a honra. Isso vem sendo discutido há alguns anos e então já há bastante controvérsia. Na verdade existe controvérsia no que tange a calúnia, a imputação de fato criminoso, imputar alguém falsamente de fato definido como crime, e a difamação, que então atribuir um fato ofensivo à reputação de outrem. Então há juristas, sim, que afirmam, com toda a argumentação, que a pessoa jurídica pode ser vítima da calúnia, como pode ser vítima da difamação. Já com relação à injúria, eu terei aqui, com relação à injúria, eu tenho dificuldade de enxergar. E fico aqui com a opinião da colega, advogada criminalista Tatiana Nolasco, quando ela diz o seguinte: já em relação à injúria, seria impossível admitir a pessoa jurídica
como vítima de tal crime, porque a injúria fere o íntimo do ser natural. Ela agride a honra subjetiva, não a honra objetiva, como é o caso da pessoa jurídica. A injúria agride a honra subjetiva, ou seja, o sentimento de autoestima. A honra subjetiva é o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo. E ainda há o fator consumativo, no qual este crime se difere dos demais crimes contra a honra. No caso da difamação e calúnia, o momento consumativo se dá quando terceiros tomam conhecimento da ofensa, e na injúria, quando a vítima toma conhecimento. Sendo assim, não faz sentido dizer que pessoa jurídica possa ser vítima de injúria por não possuir consciência como ser humano. Bom, então, assim, sintetizando aqui a minha opinião sobre o episódio de ontem, penso que houve um exagero, uma inadequação de postura de ambos os lados. Agora, objetivamente analisando, o Supremo está recebendo crítica. A crítica procede dizer que o Supremo é uma vergonha. Eu vou dar o meu exemplo pessoal, né? Eu sou professor de Direito Tributário. Certa vez eu fui convidado pelo meu velho amigo Paulo Coimbra a ministrar uma disciplina de imposto de renda. Uma disciplina sobre imposto de renda. A primeira vez na vida que eu ia tratar de imposto de renda. Isso foi há mais de 20 anos atrás. Então pensei, o que eu fiz? Como qualquer professor faz, estudar o assunto, adquirir domínio sobre o assunto. É o primeiro requisito de um professor, é dominar o assunto e tal. Porque se eu não chego perante uma sala de aula mostrando desconhecimento a respeito do assunto, o que o meu aluno vai dizer? O meu aluno vai dizer o seguinte: olha, esse professor é uma vergonha. Esse professor é uma vergonha para a instituição. Ele desconhece o assunto. Pois bem, então, só a respeito do conceito de renda, só isso, só o conceito de renda, eu lembro que eu fiquei estudando pelo menos um mês. Pilha de livros em cima da mesa, e para que entendesse o conceito de renda, não foi menos do que um mês estudando o conceito. Desde Adam Smith, passando por diversos autores, pelo antigo Bulhões Pedreira, por autores mais recentes, por doutrina estrangeira, para que você tivesse alguma ideia do que vem a ser o conceito de renda. Depois eu me deparo com o regulamento do imposto de renda, o velho decreto 3.000, que acaba de ser revogado, né, de 1990, mais de 1000 artigos, então um assunto complexo, mas durante alguns meses e meses estudei o assunto e fui para a sala de aula. Quando eu digo dominar o assunto, não significa que a gente sabe tudo, porque isso não existe, mas pelo menos aí os conceitos, os fundamentos básicos, algo com que se possa discutir com o nosso aluno. E aí eu percebo o seguinte: por exemplo, quando chegou naquela parte, a trava dos 30%, eu não consegui entender a trava dos 30%, porque para mim ela era incompatível com o conceito de renda que eu acabara de estudar. Mais tarde eu fui perceber que a trava dos 30% nada mais é do que um instrumento de política arrecadatória. Para que não haja uma compensação total dos prejuízos e tal, uma compensação total num momento só vai gerar uma perda de arrecadação muito grande, então vamos travar. Meramente um instrumento de política arrecadatória, não tem uma explicação jurídica para aquela trava. E como também não consegui entender, quando nos processos administrativos discutindo o imposto de renda, aquela exigência que havia do depósito, então tudo isso, certa feita, houve uma certa oportunidade que nós chamamos para dar uma palestra o então ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia, aliás, ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e eu naquele dia, no dia da palestra, após a palestra, eu fiz a minha crítica. Não daquela forma como aconteceu no avião, mas fiz a minha crítica. Né? Eu dirigi ao ministro, e não foi assim público, né? O público estava lá, mas foi num momento mais reservado, não perante o público. Eu me dirigi ao ministro e disse o seguinte: ministro, o seu tribunal erra muito. O tribunal tinha acabado de discutir a constitucionalidade ou não do depósito recursal no processo administrativo tributário. Né? E ele me respondeu o seguinte: não, sim, claro, nós erramos mesmo e tal. Eu disse a ele: olha, aquela decisão do professor a respeito do processo administrativo e do depósito, aquilo foi absurdo. Ele me respondeu: sim, também acho.
que aquilo é um absurdo e tal, e coisa? Respondi, ministro, naquele caso concreto, o relator é o senhor. Não pode, ministro, o senhor é o relator desse caso concreto e tal. Ele assustou, não, deve ter havido aí algum erro de assessor, etc e tal. Depois, mais tarde, no Supremo, o julgamento da questão da trava dos 30%. A relatora ministra Ellen Grace e tal. O que eu pude perceber desse julgamento é que todo aquele esforço que eu fiz para ministrar a disciplina imposto de renda, o julgador não faz. Todo aquele estudo para entender o conceito de renda, o juiz não faz. Porque pelos votos, quando a ministra diz que a trava dos 30%, que é um benefício fiscal, poderia ser zero, mas assim, ao dar os 30%, o legislador está dando um presente, já que não haveria que se falar em compensação alguma, porque também consta isso do voto. Se a empresa deu prejuízo, o problema é se a única causa que existe para uma empresa dar prejuízo é a incompetência gerencial do seu gestor, está dito no voto. Ou seja, se um agricultor tem prejuízo porque houve uma grande seca, ou um terremoto, ou uma grande enchente, a culpa é dele por incompetência gerencial dele. Então, chamar a trava dos 30% de benefício fiscal, ou que a única razão para uma empresa dar prejuízo é a incompetência gerencial, eu me senti naquele lugar daquele aluno que diria, esse professor é uma vergonha. O que eu senti é isso, olha, esse juiz é uma vergonha, porque ele deveria ter estudado o assunto. Não é o desconforto para mim não é a decisão ser desfavorável, porque isso faz parte do jogo, mas a decepção é você perceber que o juiz não tem os fundamentos mínimos, ele não conhece os conceitos mais básicos, mais elementares daquela matéria que está sendo submetida a julgamento. Então, aquele requisito do notável do saber jurídico não está presente ali. Então, assim, agora, não quanto à forma, mas quanto ao fundo, quanto ao mérito, eu vou concordar nesse aspecto com o advogado da União, para dizer até o seguinte, o Supremo é uma vergonha, não é apenas quando solta bandido, né, essa enxurrada de solturas de bandido, não é apenas quando solta todos esses envolvidos com a corrupção, mas ele também é vergonhoso quando o juiz não sabe nem o que ele está julgando, qual é a matéria que está sendo submetida à apreciação dele, como também é vergonhoso quando, ao saber, né, ao tomar conhecimento, não conhece os conceitos mais básicos daquela matéria técnica que está sendo submetida à sua apreciação. Então, com relação a esses aspectos, eu penso que sim, o Supremo é merecedor, não da forma como foi feito, mas é merecedor da crítica, sim. Essa é a minha opinião, aqui respeitosamente colocada, e obrigado pela sua atenção.